Olá! Tá todo mundo bem? Eu sou a professora Kedma Santos e na aula de matemática de hoje nós vamos trabalhar sobre grandezas e medidas. Isso mesmo! Antes da gente iniciar a nossa aula, eu quero que você se acomode onde está, respira, pega o caderno, o lápis, a borracha e faz as anotações que você precisa. Lembrando que você pode acessar essa aula novamente no YouTube, tá? Então, se ficar alguma dúvida, se passar alguma coisa na aula que você não compreendeu, acessa lá, assiste a aula, comenta, responde o nosso desafio. E se ainda assim você não conseguir entender alguma coisa, você pode entrar em contato com o seu professor, tá? Então, vamos embora para a nossa aula. Eu já começo mostrando essa mesa aqui para vocês. Quando eu falo de grandezas e medidas, eu estou querendo falar da medição de coisas. Isso mesmo, da medição das coisas. Se eu te perguntasse, o que você faria se eu precisasse descobrir o seu peso? O que é que você utilizaria? Que instrumento você utilizaria? Grandezas e medidas é sobre isso. É sobre o que a gente vai medir, como a gente vai medir e como a gente vai representar. Isso mesmo. Hoje a gente vai trabalhar sobre unidades de medida, as grandezas e especificamente as medidas usuais, as medidas que a gente usa no nosso cotidiano, tá? A gente vai falar um pouco sobre comprimento, sobre massa, sobre capacidade, tempo e temperatura. Vamos fazer também os nossos exercícios e, por último, claro, o desafio. O peso que eu te perguntei, eu não sei, mas é a hora da aula. A gente vai começar aqui. Na imagem, por exemplo, eu tenho diversos tipos de situações onde a gente precisa fazer a medição. Se eu preciso descobrir o peso de algo, eu preciso de uma unidade de medida e de um instrumento de medida. É sobre isso. Se eu preciso, por exemplo, medir a capacidade líquida de alguma coisa, eu vou precisar de uma unidade de medida específica. Isso mesmo, preciso da representação dessa medida. E para isso, eu preciso de um instrumento de medida também, tá? Importantíssimo isso, não esquece. Na próxima imagem, vocês vão ver, medir é atribuir o peso, a altura, eu definir o tempo de alguma coisa. Então, na próxima imagem, a gente vai ver que medição é atribuir valor a alguma coisa, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma mesa. Nessa mesa, eu tenho diversos tipos de instrumento, onde, dependendo do que eu quero medir, eu vou usar instrumentos diferentes. Por exemplo, se eu quisesse medir algum tipo de alimento, eu utilizaria o quê? Daqui a pouco, a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, tá? Medir é comparar grandezas de mesma natureza, isso mesmo. Eu vou fazer a medição, eu vou comparar a grandeza de mesma natureza. Professora, eu não entendi, tenha calma. O que eu estou querendo dizer é que se eu vou fazer a medição de alguma coisa, eu preciso, primeiramente, descobrir o que é. Se você quer altura, você usa comprimento. Se você quer medir o tamanho de algo, comprimento. Então, são essas medições que a gente precisa fazer e, além disso, a gente precisa utilizar instrumento correto e a unidade correta para saber se essa medida ela está adequada, né? Na próxima imagem, vocês vão ver
Só um minutinho que eu acho que deu um probleminha aqui no passador. Grandeza é algo que pode ser medido. Isso mesmo, tudo que pode ser medido, eu posso relacionar à grandeza. E se eu tenho essas diferenças, é porque eu tenho elementos diferentes, tá? Grandeza é algo que pode ser medido. E essas medições, elas podem ser representadas numericamente. E é a partir dessa numeração e da unidade de medida que eu sei que tipo de grandeza eu estou fazendo a medição. Se eu disser assim para você, 50. O que é 50 para você? Professora, 50 é um número. Exatamente. Mas em grandezas e medidas, para que eu consiga dar significado a esse número, eu preciso da minha unidade de medida. Agora preste atenção. 50 centímetros. O que é que vem na sua cabeça? Comprimento, né? Se eu digo 50 centímetros é porque eu estou falando do tamanho de alguma coisa, não é isso? Agora, se eu digo 50 quilos, você já sabe que eu estou medindo a massa de alguma coisa. E se eu disser assim para você, 50 minutos, você vai falar assim para mim, ah, professora, a senhora está falando de tempo, não é isso? E é para isso que servem as unidades de medida, é para representar numericamente o que eu vou medir, tá? Na próxima imagem, medir significa comparar grandezas de mesma natureza. O resultado de cada medição é expresso por um número de unidade de medida, convencionais ou não convencionais. No próximo momento a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Quando eu falo de medidas convencionais, por exemplo, é eu usar um instrumento padrão, como a trena, por exemplo. Isso é um instrumento padrão de medida de comprimento. As não convencionais é outra coisa. A gente vai trabalhar depois sobre isso. Por exemplo, para medir comprimentos ou distâncias, usamos unidades como palmo, centímetro, metro e quilômetro. Professora, palmo, por que a senhora está dizendo isso? Palmo, como é que eu vou conseguir medir alguma coisa com um palmo? Você consegue. Existe um sistema internacional de medição que padroniza essas medidas. Mas há muitos anos atrás, isso não existia. E o que era utilizado para fazer as medições? As partes do corpo. Por exemplo, o palmo, que é o que a gente mede. Se eu quisesse medir essa mesa em palmos, por exemplo, eu faria 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palmos da minha mão equivalem ao tamanho dessa mesa. Mas qual é o problema quando se fala em padronização e medição? As pessoas são diferentes. Os tamanhos das mãos são diferentes. Como é que eu posso dizer que a medida padrão desta mesa é um palmo? Não tem como. Porque se eu chamar, por exemplo, alguém da produção para fazer a medida dessa mesa, certamente serão menos palmos, porque a mão das pessoas são maiores. Professora, não entendi. Vou fazer você entender agora. Quando você está jogando futebol, que você vai brincar de barrinha, já ouviram falar nessa brincadeira que você precisa botar as pedras, né? Normalmente é com pedra ou sandália, e você faz assim, eu vou medir a barra hoje. Aí você diz, são quantos passos? São 2 passos, 3 passos. Tá, eu vou fazer. Aí a outra pessoa faz assim, deixa que eu faço outro. Aí você faz uma barra e a outra pessoa faz a outra, não é isso? Vocês acham que essas barras são iguais? De jeito nenhum. E é por isso que vocês discutem às vezes, né? Porque os passos, eles podem ser maiores ou menores. Por isso que existe o sistema internacional, a padronização dessas medidas. Por quê? Se eu digo para você que o tamanho dessa barra, por exemplo,
tem que ser de 50 centímetros, as duas terão o mesmo tamanho. Eu vou pegar um instrumento e fazer a medida de 50 centímetros de um lado e 50 centímetros de outro. Aí não vai ter discussão, porque elas terão o mesmo tamanho. Quando a gente fala de medidas não convencionais, a gente faz um pequeno equívoco. Por quê? Um palmo para mim pode não ser um palmo para você. Por isso que é preciso essa padronização. E é por isso que faz aqui, tem o palmo, a gente tem os passos também, a gente tem a jarda, que é outro tipo de medição. Tudo isso era feito a partir de algum membro do corpo. Só que o grande problema estava aí. Tinham pessoas que eram mais altas, tinham pessoas que tinham a mão maior, tinham pessoas que tinham os passos mais largos. Por isso que foi importantíssimo a construção dos padrões de medida, tá? Na próxima imagem, a gente vai ver mais algumas observações sobre isso. Algumas unidades de medida são utilizadas para medir grandes distâncias, grandes quantidades de massa, e outras unidades de medida são utilizadas por pequenas distâncias e pequenas quantidades de massa. Dependendo do que eu vou querer medir, eu vou usar instrumentos e unidades de medidas diferentes. Por exemplo, se eu quiser medir o tamanho da minha mesa, eu provavelmente vou precisar de uma trena. Quando a gente vai fazer medidas, por exemplo, desse estúdio, se eu quisesse fazer, eu teria que utilizar um instrumento específico. Mas, professora, eu só quero medir o tamanho do meu caderno. Com uma régua, você conseguiria resolver. Professora, mas tem um problema. Quando eu vou medir as coisas com a régua, eu tenho uma unidade de medida diferente. Exatamente. Se eu for medir essa sala, esse estúdio, eu certamente vou ter essa medida em metro, que é a medida mais recomendada para essa situação. Já se eu quiser medir o meu caderno, um caderno tem mais ou menos de 1 metro? Menos de 1 metro. Então, eu vou medir os centímetros. Com relação ao tempo, daqui a 1 hora, você vai estar assistindo essa aula no YouTube, por exemplo. Você vai utilizar horas, minutos ou segundos? Se eu for medir em segundos, certamente serão muitos, né? Então, o cálculo será maior. Por isso que eu vou registrar em horas mesmo. Dependendo da quantidade, dependendo do que eu vou medir, eu vou utilizar instrumento e unidade de medida diferente. Se a gente vai medir grandes distâncias, eu te disse que se eu fosse medir o nosso estúdio, certamente eu encontraria uma medida em metro. Mas, se eu quiser definir a distância de onde eu estou até a cidade de Caruaru, eu teria que ter outra unidade de medida, que nesse caso seriam os quilômetros. Percebe, quinto ano, a diferença? Dependendo do que eu vou medir, eu também mudo as minhas unidades de medida. Se forem grandes distâncias, grandes massas, uma grande quantidade, os minutos do dia de hoje seriam muitos, né? Por isso que a gente diz um dia. Se eu quisesse, por exemplo, medir os segundos do mês inteiro, como é que seria? Muito tempo, né? Por isso que, para isso eu tenho dia, mês, ano e por aí vai, certo? Então, dependendo do que eu quero medir, eu também mudo as minhas unidades de medida, quinto ano. Vamos lá para a próxima imagem. Vamos lá. Ao longo da história, as unidades de medida se desenvolveram de acordo com a necessidade do homem, que precisava realizar medições rudimentares para as principais tarefas do dia. Isso mesmo. Antigamente,
as pessoas, na medida que a sociedade, né, foi sendo construída, onde houve a necessidade de construir habitações, ir em busca do alimento, foi importante as unidades de medida. Como eu disse para vocês, há muitos anos atrás não existia um padrão específico de medida. Então, eles começaram a sentir daí essa necessidade, mas claro, antigamente não existia essa padronização. Então, eles utilizavam da mão, por exemplo, dos passos, do lado do sol, da posição do sol, por exemplo. Eles sabiam que era dia, que era noite. Não tinha muito essa padronização de 10 horas, eita, é 10 horas da manhã, ou é 8 horas da noite. Não existia isso. Eles acompanhavam a partir da posição do sol. Hoje, a gente tem a facilidade de olhar a hora pelo relógio, né? Aí a gente consegue se basear. Mas antes não tinham isso. Para construir as ferramentas, eles precisavam de algum tipo de unidade de medida. Para calcular o tempo de viagem, isso é importantíssimo. Erguer habitações, modelar roupas, mas não existiam os instrumentos, né? Eles precisavam de algo que conseguisse fazer a medição, mas nesse caso não havia uma padronização. A padronização deles era palmo, passos, a jarda, por exemplo. Depois é que isso mudou um pouco, tá? E a gente vai falar um pouco sobre as unidades de medida. E a gente vai começar pelo comprimento. O comprimento a gente usa para fazer a medição de altura, por exemplo. A gente pode utilizar para medir espaços. A gente pode utilizar, por exemplo, se eu quiser medir um terreno para construir uma casa, o comprimento, ele é utilizado para isso, tá? A gente tem aqui alguns instrumentos, né? Aqui, a medida de comprimento mais usada é o metro, mas existem outras que podem ser utilizadas de acordo com a extensão que queremos medir. Algumas medidas podem ser maiores ou menores que o metro. Antes da gente entrar nos instrumentos, eu quero falar um pouco sobre isso. Dependendo se eu vou querer um tamanho maior ou menor, eu também vou mudar a minha unidade de medida. Aqui são alguns elementos, né, alguns instrumentos básicos para medição. Eu trouxe alguns para vocês. Eu tenho aqui a minha trena. Eu tenho uma fita métrica e tenho a minha régua. Dependendo do que eu vou medir, eu vou utilizar os instrumentos diferenciados, tá? Então, na próxima imagem, a gente tem aqui outro tipo de unidade de medida. Nesse caso, a gente vai falar um pouco sobre a massa. Quando a gente fala de massa, a gente está falando de o peso das pessoas ou de algumas coisas, tá? E assim como as outras unidades de medida, eu preciso fazer a minha representação adequada. E além disso, eu também vou utilizar o meu instrumento adequado. Normalmente, quando a gente vai medir o peso das pessoas, por exemplo, a gente faz essa medição em quilograma. É a medida básica da massa, é quilograma. Mas eu posso ter maiores pesos ou menores pesos. Um exemplo, se eu quisesse, por exemplo, medir a quantidade de farinha, se eu precisasse medir a quantidade de feijão, certamente uma balança como essa aqui, que você está vendo, seria o suficiente. Mas se eu precisasse medir um caminhão, será que caberia nessa balança? Certamente não, né? E, consequentemente, a minha unidade de medida não seria o quilograma. No caso do caminhão, a unidade de medida é a tonelada. Se for mais ou menos, eu mudo também a minha unidade de medida. Ah, eu quero meio quilo de feijão. Eu quero meio quilo de batata.
meio quilo. Eu posso usar meio quilo, mas eu posso utilizar outra unidade de medida, que são os gramas. Então, no caso, seriam 500 gramas de batata. Dependendo da minha necessidade, eu vou também mudar o instrumento e vou mudar a minha unidade de medida. Aqui são alguns instrumentos básicos, né? Aqui eu tenho uma balança de precisão. O que é isso, professora? É uma balança que faz medição de pequenas quantidades. Se por um acaso eu tivesse um pouco, por exemplo, comprimido. Comprimido, ele normalmente é pesado em miligramas. Se eu colocasse ele aqui, dificilmente iria variar o peso na minha balança, nessa daqui que eu utilizo para medir os quilogramas. No caso dessa balança, ela é recomendada até 2 quilos. Se eu colocasse 10 miligramas aqui, ela não sairia nem do lugar. Por isso que existem balanças específicas. Nesse caso, seria uma balança de precisão, beleza? Vamos para outra unidade de medida. Capacidade. Quando a gente fala de capacidade, a gente está falando de uma unidade básica, que é o litro. A gente vai descobrir a capacidade líquida das coisas. No nosso exemplo aqui, eu poderia usar esse copo medidor. Professora, mas eu tenho aquela minha garrafa de 2 litros. Eu posso utilizar como referência também? Pode, mas se a gente for falar de padronização de medida, a gente também precisa de instrumentos específicos. Nesse caso, eu trouxe uma jarrinha medidora e um copo medidor, que você vai saber exatamente a capacidade líquida do seu recipiente, né? Eu já aproveito para pedir a você, se tiver algum leite, algum refrigerante, algum produto líquido da sua casa, vai lá e vê a capacidade dele. Em que unidade ele está? Ele pode estar em litro, pode estar em mililitro. Isso mesmo, dependendo da quantidade líquida, eu vou ter unidades de medidas diferentes. E também farei essa medição de forma diferenciada. Deu para entender um pouco? Deu para compreender como é que funciona essa questão? Aqui eu tenho, ó, como eu tinha dito para vocês, a minha jarra medidora. Ó, normalmente para medir líquido a gente utiliza isso, jarras medidoras, tá? Então, vamos dar sequência aqui. O tempo a gente já conversou um pouquinho sobre ele. E eu trouxe, olha, o nosso amigo relógio, que nos auxilia para a gente determinar as horas, os minutos e os segundos. Professor, e se eu quiser mais do que isso? No caso, se a gente quiser fazer a medição dos dias, dos meses e dos anos, a gente vai utilizar o calendário. O calendário, ele nos auxilia quando a gente passa, por exemplo, da medição das horas. Aí aqui, nesse calendário, por exemplo, a gente já vai fazer a medição dos dias, tá? Então, não esquece, presta atenção, quinto ano. Quando eu vou fazer a medição de grandeza, eu preciso saber a minha unidade, saber que unidade de medida eu vou usar e também preciso utilizar o meu instrumento adequado. E por último, a gente vai falar um pouco sobre temperatura. Deixa só passar aqui. Eu já falei sobre o tempo, vou passar e a gente vai para a temperatura. Quando a gente vai falar de temperatura, a gente pensa logo em quê? Eita, quando eu estou com febre, a minha mãe usa o termômetro em mim, quando eu estou com 37,5 é porque eu estou com febre, não é isso? Isso mesmo. E a unidade que a gente utiliza para fazer essa medição é Celsius. Isso mesmo. Celsius, são graus Celsius. Existem outras? Existem outras. Dependendo do país, dependendo do lugar, a gente pode utilizar, por exemplo, o Fahrenheit. Mas aqui no Brasil, especificamente, a gente utiliza os graus Celsius. E além da nossa temperatura, a gente pode fazer a medição da água, por exemplo, de alguma comida que a gente vai fazer, do tempo que está
no nosso local, eita, Recife está fazendo 30 graus hoje. É a partir de um termômetro que essas temperaturas elas são definidas. Vamos lá para a próxima imagem. Vamos lá. Quando queremos medir a temperatura de uma pessoa, de um ambiente, da água, entre outros, utilizamos o termômetro, isso mesmo. O termômetro que quando você vai a algum supermercado, a algum lugar, que ele faz assim para medir a sua temperatura, aquilo é um termômetro. Então, já vamos para as próximas. Aí tem alguns exemplos de termômetro, esse é o mais utilizado, tá? Vamos lá para a próxima. Vamos responder agora, já vou passar para a próxima imagem. Mariana foi se pesar e ao subir na balança percebeu que havia uma mancha no visor que não a deixava ver a unidade de medida. Sabendo que Mariana é uma criança de 10 anos, a balança deve estar indicando o peso em, já dei spoiler, em quilograma. Se a gente fala de peso, se a gente fala de massa, a gente está falando de quilograma. Vamos para a próxima. Vamos lá. José construirá um quarto novo para o seu filho, mas precisará medir o espaço antes das obras. Que tipo de instrumento ele utilizará para encontrar as medidas? Uma trena. Quando a gente vai fazer medições, a gente vai vai utilizar uma trena, tá? Vamos lá, eu já vou aproveitar e já vou deixar o desafio para você. Em que momento da sua rotina você utiliza as medidas de massa? Eu já deixo essa pergunta para você. Por hoje a aula fica por aqui e a gente vai ficando por aqui. E no próximo encontro a gente se vê. Tchau, tchau.